Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui todos os domingos. Nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Sou justificado, perdoado, livre da culpa em ti. Me chamas de santo, puro e limpo, amado e perfeito sou. Sou justificado, perdoado, livre da culpa.
Quero usar como tema, como título, Fé, o dom precioso. Fé, o dom precioso. E é claro que nós não poderíamos ter nenhuma outra definição de fé, a não ser aquela que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 11, declara assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mais uma vez, a fé, ela é a certeza. A palavra certeza ali no grego pode ser traduzida por substância. Substância. A fé é a substância daquilo que nós esperamos. E ela é a prova das coisas que nós não vemos. É interessante que essa definição sobre fé, a nossa alma, a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa razão, a nossa lógica não compreende. Como assim? A fé é a prova das coisas que não vemos. Se eu não vejo, eu consigo provar a existência daquilo que eu não vejo? Então, a nossa naturalidade fica assim, com o pé atrás, nesta definição bíblica sobre fé. Eu tenho uma outra versão que diz assim, ter fé é ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E ter convicção de que uma coisa existe mesmo quando não a vemos. É uma outra versão, é uma outra tradução. Estou colocando esse título, Fé, o dom precioso, porque em Hebreus capítulo 11, versículo 6, declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Deus tem prazer, a palavra agradar aí é ter prazer. Deus tem prazer em nós quando nós cremos nele. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o recompensador, o favorecedor, o galardoador daqueles que buscam a Deus. Então, Deus não pode estar contente, diz o texto, com alguém que não crê na existência dEle. Nós vamos abordar esse tema hoje. E eu quero depois, então, complementar na próxima semana. Então, o primeiro ponto hoje para a gente abrir é crer. Crer. Esse é o primeiro ponto, crer. Há uns 2 domingos atrás, eu ministrei uma palavra aqui sobre eu amo o Velho Testamento como amar o Velho Testamento. E o propósito da mensagem era abrir o nosso entendimento para nós vermos o Velho Testamento a partir do Novo Testamento. Para que a gente possa amar a palavra de Deus, Velho Testamento e Novo Testamento. Para que possamos entender a palavra de Deus ao ponto de amarmos a palavra de Deus. O ponto de partida dessa minha mensagem aqui é crer em Deus. Crer em Deus. Depois, para o nosso crescimento espiritual constante, eu preciso, além de crer em Deus, eu preciso subir um degrau e começar a crer na palavra de Deus. Então, o primeiro ponto, eu creio em Deus. Pronto, eu creio em Deus. Esse é o primeiro degrau. Depois, para eu, na minha vida diária, constante, ir crescendo espiritualmente, amadurecendo. Queridos, por que é importante o cristão amadurecer? Porque se o crente não amadurece, ele não tem acesso à herança. Somente os filhos maduros é que podem desfrutar da herança. Isso está lá em Gálatas capítulo 5. Enquanto nós não temos maturidade espiritual, nós não temos acesso às riquezas do nosso Pai. Então nós precisamos ter maturidade espiritual. Precisamos alargar o nosso espírito, o nosso coração e ter esta maturidade. Então não faz sentido, por exemplo, eu creio em Deus, mas eu não creio na palavra dEle. Como é que eu posso dissociar, divorciar, separar Deus da palavra dEle? Eu não posso. Então eu creio em Deus, pronto, eu tenho que crer na palavra dEle. Isso está junto. Isso faz parte, é o mesmo conjunto. Não podemos crer em Deus,
crer na palavra dele sem amar a Deus e sem amar a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé, ela opera, ela flui pelo amor. Então eu creio em Deus, depois eu creio na palavra e agora eu preciso entender o que é o amor. O amor. Imagina o seguinte, o trem, uma locomotiva poderosíssima. O nome dessa locomotiva é fé. Só que os trilhos dessa locomotiva chama-se amor. Sem o amor, a fé não flui. Sem o amor, a fé não acontece. Ah, pastor, eu creio, eu jejuei, eu não sei o quê. Mas você não ama, camarada. Então não tem fé nenhuma aí. Aleluia. Aleluia. A maneira que vive o cristão é uma maneira, amados, totalmente distinta do não cristão. Mas assim, absolutamente, radicalmente distinta. O cristão, ele pensa diferente, ele fala diferente, ele se assenta diferente, ele levanta diferente, ele anda diferente. O cristão existe, a existência de um cristão não é igual à existência do não cristão. Você que se relaciona com pessoas que ainda não nasceram de novo, é diferente. Ele pensa diferente, ele fala diferente, os valores dele é diferente do seu. Diferente do seu. Não é a mesma coisa. É uma vida distinta. O cristão, ele é nutrido pela fé. A Bíblia diz que o justo é aquele que foi justificado, declarado por Deus justo. Eu e você somos justos. Portanto, o justo vive pela fé. Ele vive pela fé, ele é nutrido pela fé, ele existe pela fé. Pois a fé do cristão, ela flui, como eu disse, ela opera através do amor. Mas nós já vimos um tempo atrás algumas questões sobre o amor ágape. Diga comigo assim, ágape. Então a fé, ela flui através do amor ágape. Somente através do amor ágape. Nós vimos há um tempo atrás 5 tipos de amor. O amor ludus, que é o amor baseado na diversão, na alegria. A pessoa diz assim, eu amo viajar. No grego ela está usando a palavra ludus. Eu ludus viajar, eu amo viajar. Eu amo pescar. Quando ela diz assim, eu amo pescar, a palavra é ludo. É ludo. Ou seja, é um amor da alegria, é um amor da diversão. Existe também a palavra grega storge, que é o amor dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. O pai diz assim, eu amo meu filho. Ele está dizendo assim, eu storge meu filho. Eu amo meu filho. É o amor de pai para filho, de filho para pai. Existe também a palavra grega eros, eros de desejo. Até mesmo o desejo carnal, o desejo de paixão. Esse desejo é eros. O jovem diz, eu estou apaixonada pelaquela moça. Estou apaixonado por aquela moça. Essa palavra é eros. Essa palavra amor ali, eu amo a minha namorada. A palavra ali no grego é eros. Existe amor, a palavra filia, que é o amor entre amigos. Eu amo aquele camarada, eu amo aquele irmão. Eu amo aquele meu amigo. A palavra grega é filia, eu filia aquele irmão. Então cada uma dessas palavras é traduzido para o português como amor. Tudo é traduzido com amor, 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 amor. Só que no grego cada um tem um sentido diferente. Aplica-se de forma muito direta, muito específica. Agora, o que existe de comum nesses 4 tipos de amor que eu falei para você, ludus, storge, eros e filia, é que todas essas expressões de amor sempre pedem um retorno. Todos pedem recompensa. É um tipo de amor que tem interesse. Eu amo, mas eu quero algo em troca. É aquele tipo de amor que diz assim, eu amo, mas, por favor, cuide bem de mim. Cuide bem de mim. É um amor que pede uma recompensa. É um amor interesseiro, esses 4 amor. Agora, é interessante que tem aqui o amor ágape. O amor ágape é o amor divino. O amor ágape é o amor que não pede nada em troca.
É o amor que só dá. É o amor sacrificial. Por isso que antes de Jesus nascer, crescer e exercer o ministério dele sobre a terra, não existia sobre a terra o amor ágape. Quem trouxe o amor ágape sobre a terra foi Jesus. Antes dele não havia esse amor. Pio, você está dizendo que Davi então não conheceu o amor ágape? Não. Abraão? Não. Salomão? Não. Não. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ele ter dado Jesus. Jesus. Então, o amor ágape é o amor espiritual. É o amor do cristão. A Bíblia diz que o amor ágape foi derramado no nosso espírito quando nós nascemos de novo. Ok? O amor ágape, ele é 100% espiritual. Daí o porquê de ser chamado de o amor de Deus. O amor de Deus é o amor ágape. Crer é confiar que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. Por isso, a fé, ela agrada a Deus. Ela atribui verdade, veracidade a tudo que Deus declarou na palavra dEle. Então pense comigo. Agora eu creio em Deus. Segundo degrau, eu creio na palavra de Deus. Agora eu entendi que o amor ágape foi derramado em meu coração. Agora eu amo a palavra de Deus e eu amo a Deus. A hora que eu amo com amor ágape a palavra de Deus, isso significa que eu creio na palavra dele. Ao crer na palavra dele, a fé começa a fluir. A fé começa a acontecer. Deus disse, então é verdade, eu creio, pronto. Está escrito, eu creio. Crer é receber com alegria, com gratidão, o que Deus prometeu na palavra dele. Deus prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias. Pronto, Deus, obrigado pela sua presença. Oh, aleluia. Você nem precisa fazer assim, hoje senti a presença de Deus. Nem precisa disso. Nem precisa disso. Ele disse, eis que eu estou convosco. Senhor, obrigado, o Senhor está comigo. Eu creio. Simples. Eu creio, está escrito, o Senhor disse. Eu disse, então eu creio. Essa palavra me pertence. A fé ancorada na palavra, a fé apoiada na palavra de Deus, rompe limites. Quando o cristão vive pela fé, ele cresce, ele rompe limites. As pessoas que ainda não são cristãs começam a falar sobre um assunto. Olha, a situação é difícil, tem uma crise, tem um problema, tem não sei o quê. Ele fica olhando assim e diz, mas do que você está falando? Do que você está falando? Eu creio no que a palavra de Deus diz. Que eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Quando tem sequidão, quando tem ausência de água, quando tem estio, eu dou fruto. Eu prospero. Percebe a diferença? É assim que a gente começa a viver a vida, rompendo esses limites impostos pelas circunstâncias, pelas situações, pelas pessoas. Queridos, os 5 sentidos se apoiam naquilo que se vê, sente, cheira, ouve, toca. A fé é totalmente apoiada na palavra de Deus. Então, na verdade, existe, entre aspas, 2 tipos de fé. A fé dos 5 sentidos e a fé na palavra. A fé no Espírito. A fé dos 5 sentidos é a fé que você precisa ver. A fé de Tomé. Se eu não vir os sinais dos cravos e não colocar a minha mão no lado dele, eu não crerei. Essa é a fé dos 5 sentidos. Mas a fé do cristão, a fé que rompe limites, que nos faz avançar, apesar das circunstâncias, é a fé no Espírito. É a fé revelada no Espírito, apoiada na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Nesse texto nós aprendemos que a fé é a substância daquilo que esperamos. Ou seja, a fé, ela dá substância à esperança. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Isaías
ele profetiza a respeito do Salvador Jesus, que ele viria um dia. Então vamos imaginar que Isaías está aqui, em cima do palco, profetizando que um dia Jesus viria. Aqui, Jesus veio. Eu e você estamos aqui. Percebe que eu e você, pela fé, cremos que a promessa feita por Isaías a respeito de Jesus já aconteceu. Por isso hoje nós temos a substância daquilo que ele promete, da esperança. Consegue entender mais ou menos isso? Porque senão a gente fica meio no vazio aqui. O texto diz que a fé é a certeza, é a substância daquilo que esperamos. Por quê? Porque eu creio que aquilo que Deus disse que fez, Ele fez. E agora eu posso alimentar a minha esperança em cima das promessas futuras. Por exemplo, uma promessa futura: Jesus voltará. Você crê nisso? Isso é uma esperança. Eu sei, eu espero que Jesus voltará. E entre aspas, mais próximo do que você está pensando, viu? Mais rápido do que você está pensando. Então, nesse texto nós aprendemos que a fé é a substância da esperança. O livro aos Hebreus é um livro impressionante. É um livro impressionante. Eu dou graças a Deus que eu já fui professor desse livro por muitos anos, muito tempo. E sempre eu aprendo muito nesse livro, muito. É um livro que eu poderia dizer o seguinte: ele começa falando sobre fé. Chega no capítulo 11, ele parece que coroa a fé. E aí ele termina, vai até o capítulo 13, falando sobre fé. E no capítulo 11, é tão interessante que ele mostra resultados de homens e mulheres que viveram uma vida triunfante através da fé. Através da fé. Eles entenderam como a fé funciona. O processo de liberar a fé. De viver a vida através da fé. Vamos ver esse processo aqui. O processo que faz a fé agir. Como é que a minha fé começa a funcionar? Você então ouve a palavra de Deus. Claro que você já crê em Deus, ok? Então já deixamos isso para trás, você já crê, ok? Agora então você ouve a palavra de Deus. Você começa também a crer na palavra de Deus. E depois você declara em voz audível a palavra de Deus. Queridos, existe uma quantidade, existe assim uma imensidão de cristãos que crê na palavra, ouve a palavra, crê na palavra e para aí. E nada acontece na vida desse cristão. Porque você precisa ouvir a palavra, você precisa misturar fé, ou seja, crer na palavra, e você precisa verbalizar, declarar, confessar, em voz alta a palavra. Se você não disser, se você não confessar, se você não citar, não funciona. Não funciona. Vejamos aqui algo fundamental. Somente ouvir e crer não libera o conteúdo da palavra. Precisamos declarar. Palavra só é palavra depois de falada. Por exemplo, eu vou dizer uma palavra aqui. Ela existiu? Não, eu não falei. Agora eu vou dizer a palavra amor. Ao dizer a palavra amor, ela passa a existir. Enquanto você não diz, a palavra de Deus, ela não existe. Meu Deus. Vocês vão sair daqui como ninjas, viu? Olha como isso é importante. Existe algo que Satanás e as hostes do inferno tremem de medo. Quando filhos e filhas amadas de Deus colocam a palavra de Deus em seus lábios e declaram. Quando filhos e filhas de Deus declaram, confessam a palavra de Deus. Qualquer dia, lá para frente, quando a gente tiver um retiro, eu vou ensinar vocês a... Como assim? Eu vou ensinar vocês a
assentar face a face com Deus e chamar Deus para uma conversa de homem, assim, cara a cara. A Bíblia diz em Isaías, Deus diz assim: ei, venha arrazoar comigo, venha conversar comigo, vem cá, cite para mim as minhas palavras, aquilo que eu disse, venha dizer, venha arrazoar. Deus está dizendo: eu disse isso, Deus, o Senhor disse, pronto, isso é seu. Se eu disse, eu vou cumprir. Por exemplo, quer ver? Faça isso hoje ainda na sua casa. Chega em casa, eu não sei como está a sua situação, da sua empresa, do seu negócio, das suas atividades, eu não sei como que está, né? Eu não sei. Eu posso ver o seu coraçãozinho assim meio medrosinho, meio inseguro, tal, isso eu posso ver, né? Mas você pode chegar assim e dizer assim: pai, tem um minutinho para mim, pai? Ele vai dizer: eu tenho todo o tempo. Você diz assim: pai, está escrito aqui na tua palavra que eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Está escrito aqui na tua palavra, pai, que eu dou fruto na estação própria. Está escrito aqui na tua palavra que as minhas folhas não caem, não murcham. Está escrito aqui na tua palavra que tudo aquilo que eu faço prospera. Pai, e daí, o que o Senhor diz disso? Pai, o que o Senhor vai fazer a respeito dessa palavra que o Senhor deu a mim? Deus vai fazer assim. Ele está sentado no trono dele, assim e tal. A hora que você falar assim, ele faz assim: uau! Existe alguém com maturidade diante da sala do trono conversando comigo hoje. Porque, amados, eu já falei 1000 vezes aqui, a conversa com Deus, a oração, tem que estar alicerçado na palavra dele, no que ele disse. Isso é conversa, sabe aquele bate-papo entre Abraão e Deus, assim, aquela coisa, né? É uma coisa tão impressionante o relacionamento de Abraão e Deus, porque Abraão vê caindo fogo e destruindo Sodoma e Gomorra, ele vê a destruição e nada acontece com ele. A esposa de Ló olha para trás e vê e vira uma estátua de sal. Que diferença é essa entre alguém que vê uma cena e morre, outro alguém vê uma cena e nada acontece com ele? Maturidade, irmãos. É maturidade. Davi entra lá e come os pães da proposição que era endereçado somente ao sacerdote. E nada acontece com ele. Qualquer outra pessoa que entrasse lá e tocasse aquele pão morreria. E Davi não. Maturidade. Então, quando você crê na palavra e você verbaliza a palavra, algo começa a acontecer. Olha esse texto, vamos fazer um exercício aqui. Efésios 6,10 diz assim: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor Deus e no seu forte poder. Eu tenho outra versão que diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se você sentir liberdade, vamos declarar isso. Diga comigo assim: eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Mais uma vez, eu me fortaleço no Senhor, meu Deus e Pai, e na força do seu poder. Pronto, você declarou. Você declarou. Queridos, nesse instante, começa uma movimentação espiritual. Começa uma movimentação espiritual. Eu me fortaleço no Senhor Deus, o meu Pai, e na força do seu poder. Existe um agito espiritual. Porque a palavra de Deus, aquela mesma palavra poderosa que disse luz, seja, e houve luz, é a mesma palavra que você acabou de dizer.
Queridos, precisamos aprender que a palavra na boca de Deus é a palavra de Deus, e a palavra na sua boca também é a palavra de Deus. Isso produz crescimento espiritual. Vamos aprender a diferença entre o que é material e o que é espiritual. Vamos ler esse texto aqui de 2 Coríntios 4:16, que diz assim: por isso não desanimamos. Por isso o quê? Não desanimamos. Ah, pastor, eu estou desanimado. A Bíblia diz que eu e você não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por isso não desanimamos. Exteriormente fala do nosso corpo físico. Interiormente fala do nosso corpo espiritual. Deixa eu revelar um mistério para você. Existe 2 de você em você. Existe 2 de você em você. Existe o você físico, material, aquele que você vê no espelho e de repente aparece uma ruga, de repente o cabelo cai e não nasce. Esse é um você. Mas existe um outro você dentro de você, que é o você espiritual. E a Bíblia diz que esse você espiritual, ele se renova todo dia. Ele está mais forte hoje do que ontem. Esse você espiritual sairá dessa celebração hoje muito mais forte do que quando você entrou aqui. E a razão pela qual isso acontece, pode aplaudir o Senhor, Ele é digno. Aleluia. Aleluia. E esse você interior que é espiritual, ele não está sujeito ao tempo. O você exterior que é físico, que é carne, está sujeito ao tempo. Essa é a diferença. O que a Bíblia Sagrada diz é que o nosso corpo físico, que é material, ele tem prazo de validade. E o tempo produz desgaste, diminuição da força, do vigor, no homem exterior. Mas no interior, que é o nosso corpo espiritual, ele está sendo renovado, ele recebe uma nova medida de vigor dia a dia. E o que produz esse renovo no espírito do homem? O que é que produz, pastor? A palavra de Deus. Jesus diz: as palavras que eu vos digo são espírito e vida para o nosso espírito. Quando ele diz assim, quando Paulo escreve e declarando, por isso não desanimamos, ele diz: se você olhar somente com os olhos do homem exterior, do homem carne, físico, você desanima. Mas você precisa aprender a ver a vida com os olhos do homem interior, com os olhos do homem do espírito. Aí você nunca desanima. Nunca desanima. Por causa da palavra de Deus que ouvimos, que cremos e que declaramos, é que nós estamos fortalecidos no espírito, no nosso homem interior. Ele cresce, fica forte, mais forte cada dia mais. Por isso, quando o cristão fica 2 ou 3 dias sem se alimentar da palavra de Deus, sem ler a palavra de Deus, sem ouvir a palavra de Deus, ele começa a enfraquecer, ele começa a desanimar, ele começa a ficar anêmico. É como se ele se desligasse do eterno. Quando você se desliga da palavra de Deus, você está se desligando daquilo que é eterno. Quando você se liga somente às notícias da televisão e do rádio, você está se ligando àquilo que é temporal, passageiro. E isso entristece, isso preocupa, isso causa ansiedade. Uau! O versículo 17 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Paulo está dizendo: escuta, existe o sofrimento no físico? Existe. Foi jogar um futebol, no outro dia você está, né? É uma limitação do físico, né? Quando tinha 20 anos,
Você pensava numa jogada de futebol e fazia. Agora com 70, você pensa e só pensa. A nossa desculpa agora é a seguinte: por que inventaram uma bola tão rápida, né? A bola hoje é tão rápida, é tão veloz. A gente não vai, né? Então Paulo chama isso de sofrimento no nosso físico, a nossa limitação física. Paulo diz que o desgaste do corpo e os acontecimentos adversos traz sim um certo sofrimento no nosso homem exterior. Mas para aquele que nutre-se da palavra de Deus, o sofrimento se torna leve e passageiro. O nosso sofrimento físico é incomparavelmente menor do que o peso de glória que recebemos da parte de Deus no homem espiritual, no nosso interior. Quando entendemos isso, uma atitude se estabelece em nós. Quando você entende isso, isso é passageiro, isso é temporal, isso é leve, isso é momentâneo, isso é eterno, isso é espiritual, isso permanece. Quando você entende, quando você faz essa leitura claramente, algo se estabelece dentro de você. Existe uma atitude que se estabelece dentro de você. Pergunta para mim, qual atitude? Está aqui no versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Essa é a atitude. Quando você distingue o que é espiritual e o que é material, você começa a fixar os olhos naquilo que não se vê, mas no que não se vê. Olha lá, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Você vai começar a fixar os olhos, gastar mais tempo, prestar mais atenção naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, é temporal, mas o que não se vê é eterno. Queridos, daqui uns dias, você vai dar risada dessa pandemia, dessa coisa arada toda, dessa notícia. Você crê nisso? Você acha que isso vai assolar você para sempre, vai incomodar você para sempre? A palavra de Deus está nos ensinando a centralidade do crer. Está nos ensinando que a fé é um dom precioso. A Bíblia diz que nós precisamos fixar os olhos. A palavra fixar os olhos no grego aqui é atentar, escopeu, observar, contemplar atentamente. É como se você parasse e olhasse para o céu e ficasse ali. E alguém para perto de você e olha e diz: o que você está vendo? Ah, muita coisa. A pessoa olha e só vê aquele céu azul, umas nuvenzinhas e tal. Mas o que você está vendo? Ah, eu estou vendo o invisível. A pessoa vai chamar um psiquiatra para você. Mas a Bíblia diz que eu e você precisamos começar a fixar os nossos olhos naquilo que não se vê. Com isso, você vai aprender a lidar com os dois de você que existe em você. Existe o você exterior, que fixa os olhos naquilo que é material, tangível, concreto, materialmente falando. Existe o eu de você, que vê com os olhos do Espírito. E quando Paulo diz que nós precisamos atentar para as coisas que não vemos, porque ela é eterna, e as coisas que vemos é temporal, Paulo está dizendo o seguinte: ei, comece a ser governado por aquilo que você crê, e não por aquilo que você vê. Meu Deus. Acho que eu vou cobrar essa mensagem aqui, vou emitir boleto para vocês hoje. Eu não gosto de dar muita ênfase em uma parte da Bíblia sobre a outra, porque toda a palavra de Deus ela é divinamente inspirada, ok? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas aqui nós temos algo extremamente central na vida diária, para você viver hoje à noite, viver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê. Deus, o nosso Pai, está nos instruindo em como crescer espiritualmente, pois o viver correto está ligado à maneira correta com que nós enxergamos as coisas. Meu irmão, se você enxergar corretamente, significa que você rompe, você vence, você triunfa. Se você enxergar incorretamente, você vai penar, padecer, sofrer, lamentar, ser escravo. É a maneira com que enxergamos. Por isso que a Bíblia diz: enxergue aquilo que você não vê. A maneira como vemos a vida determina como alcançamos as nossas vitórias.
A maneira como vemos a palavra de Deus determina como desfrutamos da nossa herança hoje, agora, já. Esse texto nos mostra que existe duas maneiras de ver: olhar para o que não se vê e olhar para o que vê. E ele está dizendo: ei, comece a gastar mais tempo olhando o que não se vê. Preste mais atenção naquilo que você não vê. Precisamos nos lembrar que o que se vê é passageiro, temporal. O que não se vê é eterno, é permanente. O que os nossos olhos físicos veem são medidos pelo tempo. Os que os nossos olhos físicos não veem, o tempo não pode medir. Está acima do sol. Está acima do sol. O que a Bíblia Sagrada nos ensina é que o que você vê não é tão real como parece ser. Pastor, isso aí é filosofia. Traduza como você quiser, mas é Bíblia. Vê uma coisa: aquilo que você está vendo não é tão real assim. Não é tão real. Eu me lembro que quando eu comprei meu primeiro carro, 0 quilômetro, com toda alegria, eu levei para o meu pai ver o carro. Cheguei lá e falei: pai, comprei um carro 0 quilômetro. Eu me lembro da cena, eu me lembro assim, ficou registrado no meu espírito. Estava parado na frente da casa dele assim, aí ele veio, eu entrei, falei: pai, isso aqui é assim, faz assim e tal, não sei o que, toda tal, né? Aquela coisa. Ele, em pé assim, do lado de fora, na porta, com a mão assim, diz: filho, que lindo, parabéns, maravilhoso, coisa boa, que legal, tudo bem. Aí eu falei, e depois ele falou assim: filho, só eu quero que você se lembre de uma coisa: isso acaba. Não coloque a sua confiança nessas coisas. Agora imagina, eu não sei quantos anos faz isso, deve fazer o quê, uns 40? A Rose está ficando velha, não. Então, uns 40 anos, não sei quanto tempo faz. Agora, esse carro de 35 anos atrás, 40 anos atrás, aonde que está? Num ferro velho. Não é? Está aí no ferro velho. Percebe? Aquilo que você vê, meu irmão, não é tão real como você acha que é. Pois acaba, termina. Você está entendendo isso? Amém? Tudo que vemos e tocamos tem prazo de validade. Ou seja, está em sujeição ao mundo invisível. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, a parte primeira do versículo, a parte A. O fim de todas as coisas está próximo. A Bíblia está dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. Ou seja, tudo o que você está vendo não é tão real assim. Não perdura tanto tempo assim. É isso que a Bíblia está dizendo. O fim de todas as coisas está próximo. Quais coisas que a Bíblia está se referindo aqui? As coisas visíveis. As coisas percebidas pelos 5 sentidos. Os problemas que nós achamos que são problemas, olha um segredo para você: de fato não são problemas. De fato não são problemas. Imagina, eu sou um sonhador, eu fico assim, né? Sou um sonhador. Imagina quando no grupo familiar, a gente se reuniu no grupo familiar lá, e o pedido de oração não for para as coisas temporais, for para as coisas eternas. Você imagina no grupo familiar quando a gente pediu oração, não para as coisas visíveis, mas pelas invisíveis. Uau! Você pode imaginar isso? Os problemas que nós achamos que são problemas, de fato não são problemas, pois a dor que parece nunca acabar, a dor acaba. Ela acaba.
A frustração pela traição passa. As tempestades sempre têm prazo de validade. Aleluia! Louvado seja Deus. A dor e a tristeza pode até durar um tempo, mas a alegria, diz a Bíblia, ela é eterna. O invisível sempre triunfa sobre o visível. O invisível sempre governa e triunfa sobre o visível. E a Bíblia diz, se você igreja, se você comunhão cristã Aba, se você meus irmãos que estão nos vendo pela internet, estão assistindo esse vídeo nesta hora, se você começar a ver o invisível, você vai governar e triunfar sobre o visível. Bem assim. Bem assim. A perda que no momento parece irreparável, logo mais se mostrará uma grande fonte de ganho. O namoro que não deu certo e que agora machuca, demonstrará mais tarde que o moço e a moça ganhou um passaporte por uma felicidade muito maior e inimaginável. O emprego que você perdeu abriu uma porta para você crescer em outras áreas da sua vida. Você está me acompanhando? Temos em nosso viver diário colocado a nossa atenção e a nossa energia em algo que passa. E se passa, na essência, ela nem existe. Aquilo que vemos é passageiro, aquilo que não vemos é eterno. Essa maneira de viver, olhando muito para o visível, tem impedido o nosso crescimento espiritual. Sem crescimento espiritual, não atingimos maturidade. E como eu disse, sem maturidade, não podemos desfrutar da herança. A Bíblia Sagrada diz que somos herdeiros de Deus, mas somente vamos desfrutar da nossa herança depois que atingirmos a maturidade. E maturidade passa necessariamente, para não dizer obrigatoriamente, por enxergarmos o invisível. Temos que enxergar o invisível. Temos que enxergar. Vamos olhar novamente o texto de Coríntios 4,17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos. Os sofrimentos produzem o quê? Uma glória eterna. Meu Deus! Então o sofrimento não é sofrimento, nem o sofrimento é sofrimento. O que o Espírito Santo de Deus está nos revelando aqui, amados, é que quando não olhamos corretamente, nós enxergamos incorretamente. Mas quando eu olho para o sofrimento corretamente, eu enxergo corretamente e digo, uau, que legal! Bacana esse negócio aí. Quando enxergamos incorretamente, falamos também incorretamente. Mas quando enxergamos corretamente, nós falamos corretamente. Quando falamos de forma incorreta, produzimos resultados incorretos, pequenos, insuficientes. Mas quando falamos corretamente, grandes resultados. Por isso devemos falar sobre aquilo que cremos e não sobre aquilo que vemos. Eu não sei se acontece só comigo, mas acho que é mais comigo. A gente vai envelhecendo, a gente começa a ficar mais quieto, não é? Você começa a falar menos, não é assim? Tem alguém que já está como eu, perto dos 70? Né? Você vai ficando mais quieto. Tem algumas coisas que não vale a pena falar. Mas nem vale a pena falar. Você leu o jornal, pastor, você ouviu? Porque teve uma publicação. Meu irmão, não vi, meu irmão, não vejo. E quase tenho raiva de quem viu. É uma estupidez. Use máscara. Porque a máscara é importante. Agora vem um outro especialista e diz, não use máscara. Aí você fica assim, mas e daí? Como que pode existir especialistas de coisas que nunca existiram? Não é assim? Eu não entendo essas coisas.
Se você pode tocar em algo, isso não é real. Se você não pode tocar, isso é real. É o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Misture fé na verdade e você verá o crescimento começar a surgir na sua vida. Muito do que falamos é resultado não do que cremos e conhecemos, mas sim da maneira equivocada com que enxergamos as coisas. O que enxergamos está diante dos nossos olhos naturais, o que cremos está diante dos nossos olhos espirituais. Quando enxergamos a vida diária através da palavra de Deus, enxergamos espiritualmente. Enxergar o que a Bíblia Sagrada diz é enxergar o invisível. Pastor, como é que eu posso ver as coisas que eu não vejo? Como é que eu posso ver o invisível? Voltando lá no começo da minha ministração. Amando a palavra e vendo o que a palavra diz. Ver o invisível é ver o que a palavra diz, ver o que a palavra contém. A Bíblia diz que os sofrimentos são passageiros, e ainda mais, eles produzem para nós glória eterna. Se está dizendo assim, é assim, pronto. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Assim fixamos os olhos no que não se vê. Como é possível isso? Como é possível fixar o nosso olhar naquilo que não vemos com os nossos olhos físicos? É possível quando fixamos os olhos no que a palavra de Deus diz. Ver o invisível é ver o que a palavra de Deus diz, pois a palavra de Deus produz pensamentos, os pensamentos produzem imagem. As imagens, quando declaradas, se materializam. É assim. É desse jeito. Estão cansados? Mais um pouquinho? Queridos, já aprendemos isso aqui, vamos repetir. Primeiramente, a palavra ela foi usada para criar e depois para comunicar. Agora nós usamos a palavra para comunicar, mas precisamos resgatar, restaurar a palavra para criar. Precisamos restaurar. Por isso, somente a palavra de Deus remete as nossas mentes para uma base sólida. Ou seja, o que estamos vendo não é o que estamos vendo, pois o sofrimento não produz sofrimento, o sofrimento produz glória, diz a Bíblia. Olha que maravilhoso. Ele está dizendo, existe lucro no sofrimento. Desde que saibamos que o sofrimento é temporal, ele é passageiro. Desde que saibamos que o sofrimento não é causado por Deus. O sofrimento somente nos derrota quando achamos que ele jamais vai acabar. Pastor, esse problema nunca vai passar. Pronto. Vai derrotar você. Olha esse texto de Hebreus 11:3. Esse texto é poderosíssimo. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo foi criado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que você vê não foi feito do que é visível. Aquilo que você vê foi feito do que é invisível. Ou seja, o invisível criou o visível. Como eu posso ver o invisível? Então aqui tem uma chave, tem um mistério aqui. O universo foi feito pela palavra de Deus. Aquilo que se vê é criação. Aquilo que você não vê é o Criador. Aquilo que vemos foi criado por aquilo que não vemos. O que vemos é Criador. O que não vemos é Criador. O que vemos é criação. O que criou o visível foi a palavra declarada. Olha, a Bíblia diz, pela fé entendemos que a palavra de Deus, ela criou o universo. Posso chocar você um pouquinho? Não foi Deus que criou o universo. Foi a palavra. Sem a palavra, Deus não poderia criar. Deus criou pela palavra. Ah, pastor, mas Jesus é o Logos, Jesus é a palavra. Ok, bingo, acertou. É isso mesmo. É a palavra que se fez carne. Por isso que tudo foi feito pela palavra que é Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. É isso mesmo. A palavra de Deus, que é invisível, criou
tudo o que é visível. Então, pela fé nós entendemos que o universo foi criado, foi feito pela palavra, de maneira que o invisível, que é a palavra, criou o visível. Ou seja, a palavra, quando você crê na palavra, quando você enxerga a palavra, e quando você declara a palavra, essa palavra que é invisível materializa o conteúdo invisível que ela contém. É assim que funciona. Então, quando a Bíblia Sagrada diz que devemos ver, atentar para o que não se vê, a Bíblia Sagrada está dizendo que devemos ver o que a palavra de Deus está dizendo. Aqui que está o segredo. Ver o que a palavra de Deus diz proporciona uma imagem clara do invisível, uma imagem da nossa, do reino espiritual, do mundo espiritual, da vida espiritual. Enxergar o conteúdo da palavra de Deus é enxergar o poder que criou e que governa esse mundo. Queridos, a qualidade da nossa vida depende do nosso conhecimento da palavra. A qualidade da nossa vida depende de enxergarmos o conteúdo da palavra. A qualidade da nossa vida depende de enxergarmos e declararmos esse conteúdo. O conhecimento de Deus, revelado em sua palavra, determina se você vai viver uma vida abundante ou não. Mas não há conhecimento de Deus sem a palavra dele. Porque a palavra de Deus revela a Deus. A palavra de Deus e Deus constituem um. Como fixar os olhos no que não se vê? Fixando os olhos na palavra de Deus. A palavra de Deus narra o que existe no mundo espiritual. E quando lemos, meditamos na palavra de Deus, o Espírito Santo abre os olhos do nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento e começamos a ver o que a palavra está dizendo, o conteúdo dessa palavra. Vamos pegar esse exemplo aqui. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Vê de novo, olha. O Senhor é o meu pastor. Não tenho falta de coisa alguma. O Senhor é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu tenho Ele. Agora, você viu essa palavra, você ouviu essa palavra. Agora você precisa crer nessa palavra. Ele é o meu pastor e eu tenho todo o suprimento. Eu creio nisso. Agora que você crê, você precisa enxergar isso. Enxergue isso. Ele é meu pastor, portanto eu tenho todo o suprimento. Você consegue enxergar todas as áreas da sua vida sendo supridas? Eu consigo. Aí você precisa declarar. Ao declarar isso, isso é seu. Olha o versículo 2, por gentileza. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas agitadas, tempestuosas. Não, as águas tranquilas. Versículo 3. Restaura-me o vigor. Pastor, estou cansado, desanimado. Pastor, restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Você ouve, você crê, você vê e você declara. Que coisa impressionante. Ouvir a palavra, crer na palavra, enxergar esse conteúdo que é espiritual, que é invisível. E aí você declara essa palavra. Queridos, existe um texto na Bíblia, de Atos capítulo 1, versículo 8. Acho que eu nunca vi um texto tão mal compreendido em toda a minha vida. Jesus diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Você estava lá quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos? Não, então você não pode testemunhar disso. Você estava lá quando ele ressuscitou Lázaro? Então você não pode testemunhar disso. Existem mais pregadores
narradores, contadores de histórias do que testemunham. Quando eu falo sobre a multiplicação dos pães, eu estou narrando uma história. Mas quando eu falo de como Ele supre as nossas despesas aqui, eu sou testemunha. Eu sou testemunha. Testemunha é aquele que vê, aquele que participa, aquele que está junto. Você pode testemunhar daquilo que você vê. E você precisa começar a ver a palavra de Deus, ver o invisível e começar a testemunhar. Queridos, isso é uma revolução, queridos. Isso muda. Muda. Ouvir a palavra, crer na palavra, enxergar a palavra, declarar a palavra. Quase que dá uma musiquinha, né? Ouvir a palavra, crer na palavra, enxergar a palavra, confessar a palavra, ouvir a palavra, crer na palavra, enxergar na palavra, declarar a palavra. É assim que ativamos o poder do invisível sobre o visível. Se você olha o problema, e para você esse problema é real, se você olha a palavra não é real, consequentemente o real que é a palavra não vai ter efeito sobre o real que é o problema. Nós temos invertido as coisas. Olha esse texto de Salmo 91, versículo 1 em diante. Olha que texto. Aquele que habita, eu sempre gosto de ler na primeira pessoa do singular. Em vez de dizer aquele que habita, eu declaro assim: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Todo-Poderoso. Você consegue ver isso? Você está ouvindo agora, você consegue enxergar isso? Olha o versículo 2, por gentileza. Eu posso dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Amados, aí você começa a enxergar isso e declarar isso. Olha o próximo versículo, por gentileza. Ele me livra do laço do caçador. Ele me livra da peste. Ele me livra do veneno mortal. Ele me cobre com as suas penas. E debaixo das suas asas eu encontro refúgio. Uau! A fidelidade dele é o meu escudo protetor. Ou seja, só se o meu Pai Celestial se tornar infiel à palavra dele, para eu perder a proteção do escudo dele. Tem como Deus negar a palavra dele? Você é um gigante, meu irmão. Você é uma gigante, minha irmã. Se você visse quem você é, meu Deus. Meu Deus, que coisa. Que coisa impressionante. Quando o texto diz aqui: Ele me cobre com as suas penas e sob as suas asas eu encontro refúgio. Eu não vou entrar no hebraico aqui, mas poderíamos brincar um pouquinho no hebraico. Quando aquela mulher do fluxo de sangue chega por trás de Jesus e toca na orla do manto dele, estava tocando na ponta das suas asas. Aí Jesus para e diz: uau, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. É o mesmo conceito, é o mesmo pensamento espiritual. Por isso não desfalecemos. Eu entendo o que é transitório, eu entendo o que é eterno. Eu sou governado pelo que é eterno, não sou governado pelo que é transitório. Por isso que na próxima semana eu quero continuar daqui, sobre vendo o invisível, vendo o invisível. Por isso eu declaro sobre a sua vida nesta semana, que você habita no esconderijo do Altíssimo, que você está descansando debaixo da sombra do Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer com toda a sua voz, com toda a força do seu pulmão: Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu Deus, em Ti eu confio.
Meu irmão, Ele te livra do laço do passarinheiro, Ele te livra do veneno mortal, Ele te livra da praga, Ele te livra da peste. Ele cobre você com as suas penas e debaixo das asas dele você encontra refúgio. Esse Deus fiel é o seu escudo protetor. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom